Dale, gurizada! Beleza? Tomás aqui trazendo mais um vlog. Primeiramente, antes de entrar no assunto, eu queria dar um recado. Eu tô querendo fazer um novo cronograma aqui no meu canal. Eu tinha tentado fazer cronograma antes, não consegui seguir por muito tempo, mas vamos ver se dessa vez eu consigo. Eu tô tentando ser menos ambicioso do que antes. Eu quero combinar com os demais membros da Zoeira Network, pelo menos os membros fundadores, que até agora são os únicos, né? A gente coordenar os nossos lançamentos pra talvez ter conteúdo todo dia, em algum momento. Eu acho que seria bem interessante isso. Eu falei com o Caler Jax, ele tá resolvendo umas merdas aí na vida dele, então ele não tá podendo postar vídeo agora, ele quer voltar a fazer isso em breve, ou nem tão em breve assim. Ele já tava querendo fazer nas sextas, então eu tô querendo soltar vídeo terça e quinta, e eventualmente se tiver vlog eu coloco na quarta. Já estou quebrando o cronograma dessa semana, porque eu tô gravando isso aqui na quarta no fim da tarde, é quase impossível soltar na quarta mesmo. Provavelmente vai ficar pra quinta, mas tô tentando, né? Semana que vem eu quero ver se eu consigo soltar terça e quinta, porque eu não quero continuar com essa forma impulsiva que eu tenho de produzir vídeos, que tem uma semana que tem vídeo todo dia, depois passar um mês sem ter vídeo, sabe? Eu quero dar uma equilibrada um pouco. É que é meio difícil resistir à tentação. Eu produzo vários vídeos, eu quero que eles saiam logo, eu quero que as pessoas vejam e comentem. Mesmo sendo pouca gente comentando, já é legal ver o resultado, assim. Mas eu quero ver se consigo resistir à tentação, deixar uns vídeos estocados pra ir soltando aos poucos. Então, eu quero fazer futuramente um vídeo para analisar a situação econômica do Brasil hoje, até porque eu já tinha feito aquele vídeo sobre Empíricos e, né, o relatório deles, e alguns sobre as eleições antes. Eu acho que é bom eu quebrar um pouco o silêncio. Eu não queria falar durante o segundo turno, porque eu sabia que ele ia ser nojento, porque eu concordo com a Luciana Genro nesse ponto. Eram os irmãos siameses da política brasileira. A gente tava trocando 6 por meia dúzia em termos reais. Eu só não sabia que ia ser tão profundamente assim. Mas para eu falar disso, eu preciso dar uma boa base sobre política fiscal, já que o nosso problema econômico hoje é uma crise fiscal. E para isso eu queria fazer um resgate de toda a teoria keynesiana aqui para vocês. Se discute muito sobre keynesianismo, mas muitas vezes eu não vejo uma profundidade sobre o que é a teoria keynesiana, ou mesmo se o Brasil faz política keynesiana, se o mundo faz política keynesiana, como funciona. Eu acho que é bom a gente retomar ponto a ponto, tentar dar uma boa passada pra vocês. Vamos ver se eu consigo nesse vídeo, ver se vocês aprendem alguma coisa aqui. Então, o que é o keynesianismo? O keynesianismo foi a primeira teoria econômica a realmente formalizar a macroeconomia. Toda a teoria econômica que existia antes, tirando um tópico ou outro, algumas reflexões, tinham um viés microeconômico. Sempre se tratava de como os indivíduos faziam trocas, como as empresas organizavam sua produção, quais eram as estruturas de mercado. Você não tinha uma preocupação sobre como uma sociedade como um todo, né, quanto de riqueza ela produz, como que as economias crescem, muito menos preocupações sobre o mercado monetário, que isso foi surgindo depois, e o Keynes foi um dos primeiros a trazer toda essa reflexão. Ele surgiu numa época onde existia uma discussão na teoria econômica sobre qual seria o melhor mecanismo para se alocar recursos em uma economia, o mercado ou o Estado, né, discussão sobre planificação econômica, ainda mais quando começaram a surgir economias planificadas, né? Essa discussão se tornou bastante relevante, e o Keynes puxou a discussão para um outro lado. É importante entender que o Keynes não estava discutindo questão de alocação. O mercado já deveria ser sim o meio de se alocar recursos dentro de uma economia. O que ele está discutindo é mobilização de recursos. Qual é a diferença disso? O que existia antes, que talvez fosse o único grande postulado macroeconômico na economia clássica, se chamava Lei de Sé. Ela diz que toda produção gera sua própria demanda, então não existem crises de demanda em uma economia de mercado. Porque é como seria esse desdobramento: quando você produz um objeto, vai remunerar os fatores produtivos, Então você está gerando demanda num outro ponto da economia, logo você vai equilibrar
toda essa produção. Então todos os problemas seriam derivados da falta de oferta e não da falta de demanda. E se ocorresse desemprego, o desemprego seria voluntário. Seriam as pessoas trocando trabalho por lazer. Obviamente a crise de 29 chegou e esmerilhou essa noção dentro da economia. Porque enquanto lá nas Torres de Marfim os economistas podiam continuar falando que o desemprego é voluntário, que não existe desemprego involuntário, blá blá blá, era só você sair na rua que você via cartazes, eu trabalho por comida. Então é óbvio que a lei de Sé não tinha mais validade. E aí que entra a ideia de mobilização dos recursos. A ideia de que existem equilíbrios na economia abaixo do pleno emprego. Então você precisa de um agente exógeno para colocar essa economia de volta no pleno emprego, porque ele traz toda sorte de custos sociais. Então você não pode simplesmente deixar as forças de mercado agirem. Por que acontecem esses desequilíbrios? Porque quanto mais alta a sua renda, mais alta a sua propensão a poupar. E porque a economia de mercado, como Keynes gostava de chamar, ele não gostava muito do termo capitalista, ele chamava de economia empresarial ou economia monetária. Ela é concentradora de renda. Conforme o tempo passa, os mais ricos vão concentrando mais renda e eles têm uma propensão maior a poupar. Então eles vão deixar de consumir. Então você chega em um ponto onde os pobres não têm como consumir e os ricos não estão consumindo, eles estão poupando. Então falta demanda nessa situação. Você tem uma crise de superprodução, você tem um monte de bens que não são consumidos por ninguém. E não significa que todas as necessidades humanas foram supridas e que agora a produção pode desacelerar. Existe um monte de máquinas paradas, um monte de gente precisando de mercadorias, mas não tendo como comprar, então não conseguindo efetivamente demandar no mercado. Isso significa que algo tem que ser feito nesse sistema. Voltando aos nomes que o Keynes dava, isso é importante, ele chama de economia empresarial ou economia monetária. Por quê? O empresário é o ponto-chave dentro dessa economia. E até mais especificamente, as expectativas dos empresários. O fator dinâmico em uma economia é o investimento. Então, o consumo, como muitos dos economistas já propuseram antes e depois, não é capaz de fazer efetivamente uma economia crescer, de trazer ganhos reais para essa economia. Mas então qual seria a utilidade de estimular a demanda e manter o consumo elevado? Bom, essa economia gira em torno de expectativas. Então, se você tem um quadro onde a renda vem se concentrando e o consumo geral da economia vai diminuindo por conta disso, você vai gerando um quadro de expectativas desfavoráveis. Os empresários vão parar de expandir os seus negócios, depois de algum tempo a demanda dos bens de capital vai diminuir, e com isso a atividade econômica vai desacelerar. Com essa redução da demanda, você vai tendo expectativas desfavoráveis e você entra num ciclo vicioso de desemprego. E aí tem uma coisa mais perigosa. A moeda, por isso economia monetária, né? A moeda é um ativo dentro do sistema capitalista. A moeda serve como reserva de valor, ela é o ativo mais líquido e então o ativo mais seguro que existe. Conforme as expectativas da economia real, né, as expectativas dos negócios vão piorando, as pessoas vão recorrendo a ativos mais líquidos, títulos, ações, até que elas acabam, em casos muito extremos, retendo moeda, guardando dinheiro debaixo do colchão mesmo. Então o esforço todo seria para manter as expectativas elevadas, para despertar os animal spirits, que a gente chama. Que seria a história dos animal spirits? Ser dois espíritos animais. O urso, que é aquele que está estocando ativos líquidos, ou seja, ele tem expectativas ruins em relação ao futuro próximo. E o touro, que é aquele que tem uma postura mais agressiva. Ele sai, ele vai investir, ele tem expectativas positivas.
Então a situação é essa, se a economia real tá ruim, se o sujeito acha que ele vai ter algum rendimento, inclusive na moeda, ele vai perder menos dinheiro guardando moeda do que tentando abrir um negócio, ele vai parar de investir. Aí você tem um quadro generalizado de desemprego, você tem um quadro de recessão. Uma coisa que é importante separar aqui é sobre as falhas de mercado. É claro que a teoria keynesiana vai concordar que o Estado também precisa agir nas falhas de mercado, mas isso não é exclusividade dos keynesianos. Falha de mercado dá um outro vídeo, eu quero fazer ele mais pra frente também. Problemas de coordenação, esse tipo de questões, tragédias comuns, bens públicos. Não convém falar aqui, mas isso não é uma exclusividade da teoria keynesiana de jeito nenhum. Então, economistas liberais futuros também concordam com a existência de falhas de mercado. Disso tudo isso, vocês podem já ver que existe uma visão bastante deturpada sobre o keynesianismo. Um pouco na academia, mas muito mais em meios leigos, mas ainda relacionados à economia, como o jornalismo, por exemplo. Se fala muita besteira sobre o keynesianismo. Fala que Keynes falava de simplesmente sair gastando, de cavar buraco e tapando atrás, de quebrar a janela para garantir o emprego do vidraceiro, imprimir dinheiro, jogar lixo no chão para garantir o emprego do gari, por aí vai. Em parte, os próprios discípulos de Keynes e os keynesianos consecutivos, né, eles fizeram o favor de deturpar a própria teoria keynesiana e de fato recomendar, né, prescrever ou agir mesmo desse jeito quando eles tiveram oportunidade. Então você tem economistas posteriores que falaram que o único foco deve ser a demanda efetiva, mesmo em um cenário de déficit público. Não tem nada a ver com Keynes, até pela própria trajetória. Ele foi ministro do Tesouro britânico e ele advogava a responsabilidade nas contas públicas. Keynes em si, curiosamente, nunca falou muito de política fiscal. O foco dele foi muito mais na política monetária, em como garantir que o retorno da economia real fosse maior que o dos ativos líquidos, que conservasse os animal spirits, né, que não incentivasse as pessoas a ser ursos, a guardar, a recorrer a ativos líquidos e abandonar a produção. Então, quais seriam as bases da política fiscal keynesiana, que a gente pode dizer? Tem desenvolvimento de alguns discípulos de Keynes e dos pós-keynesianos, foram os economistas que futuramente, lá para os anos 80, retomaram o Keynes original, enquanto a academia estava tendo uma nova leitura de Keynes, o mainstream econômico. O que você pode tirar que está no Keynes? Uma parte muito importante é o imposto progressivo. Como ele dizia que parte do problema de demanda era a concentração de renda, esse imposto progressivo tinha uma função distributiva muito importante, até para evitar uma acumulação excessiva e não levar a economia a um ponto onde a propensão a consumir fosse muito baixa. Ter impostos progressivos é algo muito importante se você realmente quer fazer política keynesiana. Uma política que se preste keynesiana tem que ser também anticíclica. O que significa isso? O governo deve gastar mais em momentos de recessão. É ali que o governo deve entrar em uma política fiscal expansionista, isenções tributárias, mais gastos. E em momentos de prosperidade, o governo deve fazer política fiscal contracionista. É hora de arrecadar. Então ele vai parar de fazer esses gastos adicionais, vai tirar as isenções tributárias, vai criar um quadro onde as pessoas não recorram à dívida pública como um ativo e que o investimento privado tome esse lugar. Uma distinção importante dentro da política fiscal, que você deve entender, é que a ideia que foi introduzida com os keynesianos é que deve existir dois orçamentos no setor público: o orçamento corrente e o orçamento de investimentos. O orçamento corrente é aquele para manutenção da máquina. Esse tem que ser bem equilibrado, ele não pode de jeito nenhum gerar déficits, e ele é mais ou menos constante ele deve ser mais ou menos constante no curso de uma economia. Então sim, dentro da teoria keynesiana, e principalmente em desdobramentos futuros, você admite que deve existir uma rede de seguridade social bastante complexa. Isso está dentro dos gastos públicos. Então, pode ver que, por exemplo, no modelo nórdico, você tem uma presença estatal consideravelmente grande e permanente, né, de longo prazo.
Então os gastos correntes até podem ser elevados, mas eles precisam ser equilibrados com as receitas, com a arrecadação pública. Os gastos que são mais flexíveis, que vão impactar no momento de recessão, que é onde o governo vai entrar com a política anticíclica, são os gastos de capital. Esses aí vão ser os investimentos em infraestrutura, aqueles investimentos que têm um objetivo claro de gerar retorno para a economia como um todo. Eles não são parte da máquina estatal, não são parte dos gastos correntes do governo. Estimular a economia com gastos correntes, né? Por exemplo, sair gerando cargos públicos que o desemprego está alto, isso é uma situação emergencial. O governo deve ser o empregador de última instância, se fala em teoria econômica. Então vamos lá, isso acontece no Brasil? O Brasil de fato segue uma política keynesiana? Você pode olhar por um lado que não. A nossa política fiscal e sempre foi, isso é um padrão em muitos países da América Latina, ela é pró-cíclica. O Estado gasta em momentos de prosperidade. Prosperidade, arrecadação alta, tem dinheiro entrando, o governo vai gastando. Aí chega na recessão, o governo está quebrado. E aí ele tem que retrair os gastos logo no momento de recessão. Isso é uma política pró-cíclica. O gasto público está acompanhando o ciclo econômico. Ele sobe quando a atividade econômica aumenta e desce quando a atividade econômica diminui. Isso é exatamente o contrário da política keynesiana. O sistema de metas de inflação não dá nenhum espaço para a política keynesiana. Explicando muito brevemente o sistema de metas de inflação. O governo estabelece uma meta inflacionária e ele coloca uma regra para o mercado. Quando a inflação aumentar, ou a expectativa de inflação aumentar, a gente vai aumentar a taxa de juros contém a demanda, isso vai diminuir a inflação. Quando a inflação está indo abaixo da meta, o que pode levar a uma recessão, uma perda de PIB, você diminui a taxa de juros para estimular a economia real. A política fiscal deve ter um papel só, credibilidade. Por quê? Você precisa gerar credibilidade nos títulos da dívida pública, que é onde você vai controlar a taxa de juros e a partir dali controlar o juro de toda a economia. Então o governo precisa gerar superávites primários. Vocês estão vendo que essas são palavras que você sempre ouve no jornal, né? Sempre vê que o governo almeja superávites primários, o governo anuncia superávites primários, comemora recorde de superávit. Então é essa a base da política fiscal, pelo menos do que é anunciado. Não existe espaço dentro de uma política fiscal de credibilidade, dentro do sistema de metas inflacionárias, para você fazer gastos de capital, fazer investimentos, estimular a economia de maneira anticíclica. Não, na retração do ciclo é quando você vai precisar aplicar austeridade financeira para sinalizar credibilidade para o mercado. E com essa credibilidade você vai conseguir manter a estabilidade de preço, você vai conseguir controlar a inflação. Então, por esse lado, não existe política fiscal keynesiana. O Estado brasileiro faz uma política fiscal neoliberal. Está muito baseado na teoria novo clássico e na nova síntese macroeconômica, que veio ali no final dos anos 80, deu espaço para o consenso de Washington, por exemplo. Ela não é uma política keynesiana, é uma política essencialmente liberal. Por outro lado, você tem um Estado com uma ampla rede de seguridade social. Você pode questionar a qualidade dela, você pode questionar a eficiência, se é suficiente o que a gente gasta, mas é fato que a gente tem um volume de gasto considerável em seguridade social. Você tem um Estado um tanto intervencionista que sempre anuncia grandes obras de investimento, que tem várias estatais, que controla vários preços, muita coisa funciona por concessão, ou seja, por contratos fixados pelo governo. Então, na verdade, o Brasil está numa salada de políticas entre o keynesianismo e o liberalismo. É por isso que a gente está numa crise fiscal agora com uma dívida pública gigantesca, que estão mostrando que provavelmente, da forma como as coisas andam, o sistema de metas de inflação não é sustentável. Porque agora no governo Dilma I a gente tentou uma espécie de keynesianismo, espécie de política anticíclica, mas foi um keynesianismo barato, deixa eu ver. Foi uma política mal coordenada, toda essa história de campeões nacionais que eu já tinha questionado naquele meu vídeo lá atrás do ano passado,
Você não tinha nenhum foco na política de desenvolvimento regional. Você tava lá injetando um monte de dinheiro do BNDES para empresas que já eram imensas, tentando criar líderes nacionais, algo que não teve efeito nenhum. Você teve várias isenções tributárias que não tiveram efeito nenhum na economia. Então foi uma espécie de keynesianismo barato que você tentou fazer sem romper com o sistema de meta de inflação, gastando de forma irresponsável, e foi isso que levou à crise fiscal que a gente está tendo hoje. Que é muito difícil vislumbrar uma saída rápida para isso, ou mesmo saída de médio prazo, tanto pela via ortodoxa, né, tentando retomar de fato o sistema de metas de inflação, o sistema neoliberal, quanto se pensar em um rompimento disso e seguir políticas keynesianas. Você não tem muito espaço para manobrar agora. Por isso que é fato que, em termos de crescimento, 2015 é ano perdido. Não vou dizer que é a maior tragédia, igual alguns estavam apostando ali, que a gente ia voltar para os anos 80, que ia ter inflação galopante, você ia ter que fazer compra do mês, estocar comida em casa, que ia faltar produtos em todas as prateleiras. Não é para tanto também. Mas é fato que 2015 é ano perdido e talvez a gente volte a crescer em 2016. O que a gente pode concluir disso tudo? Uma frase que corre aí de vez em quando: o Brasil não é para os fracos. É muito difícil entender o Brasil. E por quê? A gente tem esse misto de instituições coloniais que a gente não conseguiu superar muito bem. Ele tem uma teoria interessante que eu vi sobre o que levou a essa diferenciação tão grande que a gente tem entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Ele diz mais o seguinte: em regiões onde as condições climáticas eram parecidas com as do Velho Mundo, que os europeus estavam saindo, lugares mais habitáveis para os colonos, ali surgiram as colônias de ocupação. Você tinha vários motivos para sair da Europa nessa época. Você queria fugir de guerras, de perseguição política, de cidades superlotadas e com más condições de higiene. Tinha vários motivos para querer sair da Europa naquela época. E nesses lugares, os colonos poderiam ir espontaneamente para viver lá. Agora, as colônias de exploração eram lugares um tanto inóspitos para os europeus. Eram lugares que estavam sujeitos a doenças tropicais, tinha um clima desagradável para eles. Mas você tinha uma perspectiva você ir para lá. Muita riqueza poderia ser extraída dessas terras. Então o que aconteceu? Eles não tinham nenhum interesse em se instalar. Eles criaram instituições que poderiam extrair riqueza o mais rápido possível desses lugares. E você pode ver que eles foram imensamente bem sucedidos nisso. Tanto que essas instituições sobrevivem até hoje. Você não conseguiu romper completamente. Então você tem essa bagunça toda que acontece aqui, essa mistura de políticas, de instituições. Isso vai enfraquecendo todas as instituições modernas que a gente tentou construir para superar esse legado colonial. E é isso que faz o Brasil ser o que é hoje, assim como outros países da América Latina. Não se enganem por relatos milagrosos de o Panamá tá crescendo 9% ao mês, tá adotando liberalismo, tá trazendo engenheiro de São Paulo para morar de lá sem pagar imposto de renda, sem pagar porra nenhuma por 500 anos. Foda-se, a América Latina continua sendo um lugar complicado. Vamos ver até quando essa experiência vai e até onde ela vai levar. E outras experiências que a gente está tendo. Como eu vi de um cara que certamente não era comunazi bolivariano, é como se gosta de acusar. Ele estava falando: eu tenho que admitir que o desenvolvimentismo funcionou para a Bolívia. Bolívia nacionalizando empresas, fazendo o escambau, tá melhorando a situação que eles tinham há, 20 anos atrás. Enfim, esse é um dos grandes problemas que eu vejo na academia, na teoria econômica. Você tenta criar uma teoria que funcione aqui, que funcione na Grécia Antiga. E você tenta tratar a economia como física. E qual que é o problema? Na economia, o átomo pensa. E aí tudo isso vai pro saco. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Digam o que acharam, comentem, digam suas impressões sobre essa questão. Se gostaram desse vídeo, já sabem, deem o seu like. Se gostaram bastante, deem o seu favorito.
Inscrevam-se no canal se querem ver mais vídeos como este. E no mais, valeu, falou! Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.